Segunda Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja da cidade de Tessalônica. Temos essas 2 cartas, ou chamamos de livros, no Novo Testamento, 2 cartas apostólicas. Estamos nestas quartas-feiras procurando ouvir o que Deus tem para nos dizer nesta porção da palavra dele, 2 Tessalonicenses. Moldado pela esperança. O ser humano não vive sem esperança. Ele pode viver alguns dias sem alimento e um pouco menos sem água, sem ar, alguns minutos, mas sem esperança não vive nada. O ser humano vive porque tem esperança. A questão é que esperança está moldando nossa existência. Ou será que nós vamos nos moldando de pequeninas esperanças a outras pequeninas esperanças? Portanto, esperanças menores do que a vida e muito menores do que a morte. Portanto, esperanças que não podem realmente moldar a nossa vida, a nossa existência toda. Precisamos da esperança, a esperança que deve nos moldar, mas é preciso ser a esperança adequada para isto, e há uma só. Moldado pela esperança, o tema que estamos adotando, a perspectiva da qual estamos olhando esta palavra de Deus, porque é sobre isto que ela é. Segundo os Tessalonicenses, é sobre essa esperança única que Deus nos revela em Cristo. No capítulo 1 está o nosso texto nesta noite, mas eu quero apontar para você os 2 versos do capítulo 2 que nos indicam o que é que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta carta aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica é uma cidade que estava na Grécia, fundada lá mais de 3 séculos antes de Jesus Cristo, durante o Império Grego, e está na Grécia até hoje. Aliás, é a segunda cidade maior da Grécia, e eu estive lá tempos atrás, uma bela cidade, e há escavações da cidade do Agorá, a Praça Central Mercado, dos dias do apóstolo Paulo, até hoje lá. E o livro de Atos nos narra como o apóstolo Paulo, ali no capítulo 17 de Atos, narra como é que ele passou por lá e pregou o evangelho, e esta igreja foi fundada. Paulo vai em frente, e ele está agora na cidade de Corinto, também na Grécia, e ele recebe as informações sobre a igreja em Tessalônica. E há dificuldades, então ele escreve uma primeira carta e chega informação sobre outras dificuldades, possivelmente decorrentes da primeira carta que ele escreveu, carta orientadora também. E então ele escreve 2 Tessalonicenses. E o problema agora, a questão é com relação à grande esperança cristã, a abençoada esperança. Veja no versos 1 e 2 do capítulo 2, Paulo nos dá uma ideia, o que leva a escrever esta carta, este livro. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O ensino errado sobre o retorno de Jesus Cristo, o fim da história em Cristo, havia adentrado aquela comunidade. Paulo diz aqui algumas coisas, não sabemos exatamente o que foi, ou foi uma soma delas. Ele fala, possivelmente, profecia. Alguém talvez teve uma revelação lá, ou palavra, ou carta supostamente enviada por nós, ou vinda de nós, talvez. Alguém usou o nome de Paulo e escreveu uma carta ali com autoria falsa. E, enfim, de alguma forma, um entendimento errado da abençoada esperança cristã, isto é, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, um entendimento errado que entrou ali causou problemas, e Paulo precisa então ensiná-los e corrigir esses problemas e mostrar como que essa esperança deve moldar a nossa existência, a forma correta. E o nosso texto de hoje, então, no capítulo 1, vamos focar no verso 8 até o verso 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 12.
mas para aprendermos melhor aqui o contexto, eu começo com o verso 6 da minha leitura. Vamos ouvir a palavra de Deus. E que cada coração se abra à palavra do Senhor agora. Diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O nexo da história. Algumas pessoas se preocupam com o nexo da história, outros nem sabem que isso existe. E eu me lembro sempre daquela história em quadrinhos do Charlie Brown. E ele e Lucy estão num cruzeiro, num navio, e começam a conversar. E Lucy já desarmou aquela cadeira espreguiçadeira, está deitada, e o Charlie Brown está lutando ali para desarmar a sua, poder também deitar e se espreguiçar. E enquanto ele está lutando ali com a cadeira, a Lucy faz um comentário: sabe, Charlie Brown, olhando aqui o navio e os mares que estamos aqui navegando, isso me faz lembrar de como as pessoas olham para a vida. Uns preferem sentar no navio lá na parte de trás e olhar o mar que fica para trás e ver o sulco que o navio deixa nas águas, longo sulco. Alguns gostam de olhar a vida assim, Charlie Brown. Outros gostam de olhar a vida diferente, sentam então na frente do navio, põem a sua cadeira aqui onde nós estamos e olham para frente, os horizontes à frente. Muitos olham a vida dessa forma. O navio me faz lembrar, o cruzeiro me faz lembrar como as pessoas olham para a vida. E você, Charlie Brown? Ele disse: olha, eu não estou conseguindo nem desarmar a cadeira. Alguns de nós estamos desarmando a cadeira e nem conseguem. Outros, no máximo, conseguem, se ocupam em desarmar cadeiras e ficam desarmando cadeiras sempre. E não tem a visão de tudo o que se passou e o que é que vem à frente. Enfim, emaranhados nos detalhes e nas pequenas ações da vida, não conseguem parar e refletir a grande fotografia. Dia aqui, dia ali, corre, aí faz isso, desarma uma cadeira hoje, desarma outra de amanhã. Alguns não desarmam, tentando desarmar, e o tempo passando, passa um dia, 2 dias, 10 anos, e lá está ele com uma cadeirinha tentando desarmar. Uma visão pequena, limitada, que o mundo se encarrega de dar, e a televisão dá, e a mídia, os amigos, ou vive no meio de gente que também está lutando com cadeirinha. A questão é, tudo isso que se passou e o que vem à frente, qual é o nexo disso tudo? Que Deus lhe dê a graça de poder, nesta noite, pela palavra de Deus, levantar os olhos e ter a oportunidade de pensar, olhar e entender a vida na sua grande fotografia e entender o nexo e a necessidade do nexo da história. Será que ficar desarmando cadeiras
ou talvez nem conseguir ficar brigando a vida toda, 20 anos, 10 anos, 80 anos com uma cadeirinha. É o nexo da história. E deixar o tempo passar enquanto eu e minha cadeira aqui não nos entendemos. Ou há um nexo. Há um passado e um futuro que se harmonizam, há um sentido para a vida. Qual é a cadeira que está ali entretendo e não permite você fazer uma verdadeira análise da vida, e parar e pensar sobre sua existência? Alguns é a cadeira do dinheiro, um relacionamento, de um bem que vai comprar hoje, outro amanhã, mais uma cadeira, e daí por diante, e assim vão vivendo a vida. Ao nexo para a história, se há, é preciso uma esperança. E o que a palavra de Deus nos diz nesta noite é que há esperança do nexo da história. Toda a nossa vida tem um nexo porque há uma esperança. Esperança do nexo da história. Como que organizamos isto? Que esperança é essa e como é que ela dá o nexo à nossa história, à nossa existência? Do que se foi e do que virá. Qual é aquele enredo que dá sentido a tudo e que justifica, então, eu e você ir lidando com as cadeiras, etc. Que, inclusive, dá direção às nossas cadeiras. Qual é a esperança que dá este nexo da história? A palavra de Deus esta noite fala ao seu coração sobre essa esperança e então sobre esse nexo. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite com esta palavra aqui. Esperança do nexo da história. Esta carta é toda sobre a esperança. Eu já li no capítulo 2 com vocês, versos 1 e 2, a questão da vinda do Senhor. A grande, abençoada esperança, inigualável, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Pode rebuscar todas as religiões, virar todos os livros, todos os pensamentos mais admirados que o ser humano já produziu. Não há nada que chegue perto a essa esperança, a abençoada esperança, a vinda do Senhor. É ela que dá o nexo da história. Esperança do nexo da história. Conte com a justiça final. Conte com a justiça final. Há um acerto de contas por vir e vem, diz a palavra. Diz ele aqui no verso 8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um acerto. E um acerto que envolve, inclusive, condenação. Esta é uma palavra que o mundo não gosta hoje. Não é uma palavra popular. Inclusive, tem se desenvolvido explicações e propostas de cristianismo e evangelho que desconsidera esta verdade. Ou procura explicá-la de uma forma que ela é eliminada. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre isto. Jesus Cristo falou muito sobre isto. Há um Cristo hoje produzido para agradar o humanismo, isto é, a vontade do coração humano, que quer ser soberano em tudo, inclusive sobre Jesus Cristo. E há um Cristo, então, inócuo, politicamente correto, produzido para agradar as massas, o ego humano, as conveniências humanas. Um Cristo que nunca mencionou essas coisas, mas quem leu o Evangelho sabe que Cristo falou muito sobre essa condenação. O apóstolo Paulo não está inventando isto. Ele recebeu isso do Senhor Jesus Cristo, é do Evangelho. Ele punirá os que não conhecem a Deus. O Evangelho de João, por exemplo, o grande evangelho muito sobre o amor e a vida eterna. Jesus fala tantas vezes ali, debatendo com os líderes religiosos, fala a ele sobre a condenação, o julgamento. Conte com a justiça final. A verdade é a seguinte, há uma condenação por vir, há um acerto por vir, de uma justiça final, cabal, perfeita, exaustiva, completa. O mundo, então, não quer saber disso, isso não é popular. As pessoas não querem pensar sobre isso. Deus não condena ninguém, e o Deus, então, em Jesus Cristo, muito menos. E é isto que diz. Acho que eles estão certos. Não há condenação por vir.
Deus não fará nenhum julgamento. Todo mundo pode viver como quiser aí, todo mundo, faça o que quiser. Nações, indivíduos, grupos, quadrilhas, se ajuntem, façam. Destruam quem quiser destruir. Não há julgamento por vir, não há condenação. Não há razão para não se fazer o que está na telha. Se há Deus, é um Deus que não vai mexer com esse negócio, não. Então, meu amigo, não há condenação para a história e para ninguém. E deixe-me dizer que já que podemos fazer o que quisermos e não há condenação e não haverá nenhum acerto, se alguém lhe fizer mal, não reclame. Ele está apenas usando um direito que também é seu. A única coisa que ele prevaleceu foi mais forte, foi mais espertalhão e passou por cima de você. Você gostaria de ter passado por cima dele? Ele saiu na frente. Lamento, é o jogo da vida. Não há condenação, não há acerto. A vida humana é assim, a história humana é assim. A coisa começa a ficar complicada, me parece. O espírito humano gritará o quê? Não é possível. A verdade é que quem realmente olha a vida da forma completa, tem a reflexão completa, inclusive olha ela tanto de trás do navio como da frente do navio, sabe que ou há uma condenação e um acerto final perfeito, de uma justiça perfeita e final, ou a história humana, então a minha própria história enquanto indivíduo é um absurdo. É um absurdo. Sim, há justiça humana, ela está aí, tem o seu lugar, tem, mas o que pode fazer a justiça humana? Ela deve existir, deve fazer a sua parte, claro. Isto é até a vontade de Deus. Mas será que a justiça humana responde realmente à injustiça deste mundo e aos caminhos tão errados do coração humano, de forma que então tudo fica nivelado e tudo que é devido é dado a cada um, tanto do que é correto, do que é bom, do que é justo, de recompensa, como também daquilo que é injusto, então a devida punição. Mesmo quando se apanha o errado, será que ali é dado a ele uma pena completa, perfeita, que realmente cobre tudo que ele fez? Certamente que não. Mas que afirmemos a justiça humana e ela tem o seu lugar, ainda assim ficamos pensando falta algo. Se alguém tirar a vida de um familiar seu, quem sabe um filho, um cônjuge, por exemplo, um assassinato cruel, gratuito, e essa pessoa for presa, e recebendo inclusive a pena máxima, você vai para casa e diz, pronto, estou vindicado, estou satisfeito, tudo foi feito completo. Não há número de anos numa cadeia que venha a trazer a você o senso de justiça, essa é a grande verdade. Ou há uma condenação final, ou não há um nexo para a história. Nações usando das iniciativas terríveis. Um caso que ninguém discorda, então é bom usar para citar um exemplo. Nós tivemos, décadas atrás, a questão dos nazistas, que fizeram o que fizeram. Foram derrotados, sim, então está tudo certo, pagaram dessa forma tudo está direito, todos os caminhos foram aplanados? Ou ficou faltando algo? Falta um nexo. Quantos milhões que pereceram, onde está a justiça para eles? Morreram a morte terrível, onde está a justiça para eles? Nós derrotamos. Ou eles diriam, se pudessem gritar do túmulo, justiça, ainda não foi feita a justiça. Nós não pensamos, estamos envolvidos com as nossas cadeirinhas, mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, o mundo vai caminhando em gargalhadas enquanto faz o que há mais de terrível.
O mundo desce a ladeira rindo, mas deixe-me dizer que no fim da ladeira há um encontro com a justiça final. A Bíblia adverte sobre isso. Cristo vem, a história será fechada, o julgamento será instalado e a sentença será dada. Ele punirá, diz aquilo. Ele punirá. Aquele que prevalece, aquele que caminha o mal, deixe-me dizer, ele pode escapar até da justiça humana, mas não escapará da justiça do Senhor. Ou é isto, ou então o que é que se pode dizer? Meu irmão, conte com a justiça final. Viva a vida à luz dela. Conte com a justiça final. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Conte com isto. Acorde cada manhã contando com isto. Viva cada ano da sua vida contando com isto. Viva a sua vida toda contando com isto. Essa é a esperança dá um nexo à história. A história da sua vida, a história da humanidade. Esperança do nexo da história. Focalize na sua recompensa. Se é verdade que Ele punirá, também o Senhor tem prometido a recompensa. O Senhor tem nos dado a salvação. Diz o verso 12, assim o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós também somos dignos do julgamento de Deus. Como podemos nós esperar uma recompensa diferente, se nossos caminhos são maus também? A verdade é que não podemos, segundo o Evangelho. Não podemos. Nós todos estamos destinados para um julgamento, um encontro com a punição do Senhor. A não ser que Deus faça alguma coisa. Mas se Deus fizer qualquer coisa, não poderá ser justiça, porque se for justiça, todos nós estamos na mesma situação. Nós e o pior dos bandidos deste mundo. Porque todos nós temos nossos caminhos maus. Então, se Deus faz alguma coisa, ou se Ele fizer alguma coisa, não será por justiça, mas será por graça, misericórdia. E é sobre isto que o verso 12 diz, o verso 12, segundo a graça de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se moveu em graça, este é o Evangelho do qual o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala do Evangelho, daqueles que não obedecem ao Evangelho. O que é Evangelho? Uma palavra composta no original grego, boas notícias. Boas notícias. Por que boas notícias? Porque para toda a humanidade, eu e você, destinados ao encontro com o acerto final de contas e a justiça final, Deus nos deu em graça e misericórdia em Cristo Jesus o escape. Cristo se fez justiça por nós na cruz em Jesus Cristo. Por isso, o único escape é o que ele diz aqui: creram no Evangelho, confiaram naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Portanto, reconheceram os seus caminhos maus, reconheceram que Cristo morreu a morte que era deles, creram no Evangelho e entregaram sua vida para Deus. Focalize na sua recompensa. Há salvação em Cristo e há uma recompensa diferente. Aqui estão os nossos irmãos em Tessalônica, lá no primeiro século, na Grécia. E eles estão sofrendo com essa informação errada sobre a vinda de Cristo. E de alguma forma isso também está trazendo tribulação, perseguição, dores a eles. Nós lemos isto nos versos anteriores da semana passada. Enfim, caminhando neste mundo, crendo no Evangelho, apesar de imperfeitos, mas agora perdoados em Cristo, a graça, e então livres da condenação, porque fomos justificados em Cristo, a justiça nossa caiu sobre Jesus Cristo. E agora vivendo uma vida com Deus e procurando aprender e ser aperfeiçoado deles, e caminhando neste mundo, um mundo de tanta injustiça à nossa volta, onde o mal corre solto. Vale a pena? Vale a pena?
Ou é melhor abandonar tudo e aderir ao jogo do mundo, do diabo, do mal? Está na esquina ali embaixo, nessa esquina ali. Não só do outro lado do mundo. Corre solto neste lago agora ali embaixo. Vale a pena aderir? Não, meu irmão, não vale. Há uma recompensa diferente. Diz o verso 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Irmão, focalize na sua recompensa, porque há um nexo na história, na esperança da vinda de Cristo, que há uma justiça final, mas nessa justiça, nesse dia, também conheceremos a verdadeira recompensa. Este mundo nunca poderá nos recompensar pelos caminhos nossos com o Senhor. Nós haveremos de receber a recompensa devida, adequada naquele grande dia. Graças a Deus por isso. Focalize na sua recompensa. Acorde cada manhã focalizando na recompensa. Viva cada dia focalizando na recompensa. Viva os seus anos, faça seus projetos. Norteie seus atos sempre focalizando na sua recompensa em Cristo. O dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, diz o verso 10. A esperança dá um nexo à nossa história, inclusive nos dando a recompensa na qual nós esperamos. Pode o mundo dar a recompensa devida? Se eu partir para os caminhos do mundo e abandonar os caminhos de Cristo, lá no mundo encontrarei a recompensa que responde ao anseio mais profundo da minha alma? Não! Ainda que eu possa viver todos os caminhos do mundo, minha alma ainda dirá, não estou recompensado, estou vazia, estou faminta. Porque só a presença de Deus naquele dia, revelada em Cristo, haverá de vir ao encontro do anseio mais profundo e encontrarmos a verdadeira recompensa. Esperança que dá o nexo à história da sua vida e à história do mundo. Motive-se pela consumação eterna. Motive-se pela consumação eterna. Há um incentivo, há um encorajamento para eu e você continuar. O apóstolo Paulo diz no verso 11, oramos constantemente por vocês. Para quê? Propósito da oração dele. Qual é o objetivo que ele está buscando na oração? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, do chamado, e com poder cumpra todo bom propósito e boa obra que procede da fé. Há razão para continuar? Sim, há. O Senhor há de cumprir em nós tudo aquilo que Ele tem para nós. Que os faça dignos da vocação. Continue. Essa é a oração do apóstolo Paulo por eles, uma oração por nós também. Nós, lembrando da esperança, essa esperança que dá o nexo da história, isto nos motive a caminhar. Que a consumação eterna, a realização eterna que acontecerá, o Senhor Jesus Cristo vem a um nexo na história, isso nos incentive a buscar sermos dignos desta vocação, desse chamado, a viver diferente, a agir diferente, a pensar diferente, para cumprir em nós todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Que nenhum de nós fique sem motivação, porque não há esperança. Pelo contrário, que a esperança molde a minha vida e a sua de tal forma que eu e você levantemos cada dia para viver uma vida diferente com o Senhor. Ainda que o mundo viva do jeito que ele vive, buscando sua recompensa imediatista aqui e ali, em todas as loucuras, eu e você possamos ser marcados por um viver digno do chamado que temos em Cristo Jesus. E em nós se cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Que motivação!
Há um nexo na história. Esperança que dá um nexo, motive-se pela consumação eterna. E viva para a glória eterna, então. Há um propósito. Será que a vida é só desmontar cadeiras? Ou algo mais? É ir desmontando cadeiras e montando cadeiras, até que chegue a última. Derradeira e pronto. Não mais. Ou há um propósito, há um objetivo maior. Esse navio que partiu de tanto tempo atrás caminha para uma direção, nós estamos caminhando para um alvo, um propósito que justifica essa viagem, inclusive o armar e desarmar das cadeiras aqui. Sim, sim. Diz o apóstolo Paulo no verso 2, assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Será glorificado agora e para todo sempre. O nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele. Uma simbiose até aqui de glória. A minha vida é uma vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo para que o nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, Deus revelado em Cristo, seja glorificado pelo meu viver. Diante do mundo, diante até do cosmos, a minha vida seja um monumento à glória de Deus. Então, o Senhor Jesus é glorificado em mim. Mas aí também, numa forma menor, eu nele. Segundo a graça. Não segundo a justiça, mas segundo a graça de nosso Deus, diz aqui, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo para glorificar o Senhor agora, e esse Senhor cuja glória eu verei face a face, depois que todos os sonhos e folias deste mundo passar. E quando tudo passar, ficar para trás, todas as cadeiras e todos os mares, ainda lá permanece a glória eterna do Senhor. Louvado seja o Senhor. A esperança molda o meu viver, a esperança do nexo da existência, porque glorificar a Deus é o propósito eterno, que nunca passará. Vale a pena acordar amanhã e vale a pena acordar depois de amanhã. Vale a pena enfrentar essa luta que você está enfrentando. Com Deus, continuar. E vale a pena olhar para frente. Porque essas cadeiras todas que estamos desarmando, desarmando, e algumas que não querem desarmar, são mais difíceis, a verdade é o que nós fazemos. E as cadeiras são apenas meio, não são um fim. O fim é a glória eterna de Deus, e minha vida está neste fim, que é o fim eterno da glória magnífica do meu Deus, que nunca passará. A esperança molda o meu viver. Sou moldado por ela. A esperança no Senhor Jesus Cristo. O mundo para mim e a minha vida tem nexo por causa dessa esperança. E no meio dessa semana, essa luz brilhe no caminho de cada um de nós. Vamos orar.